Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração e trabalho, lá, Bezerra de Menezes. A casa... Alguém de primeira vez na casa? Todos já habituados, né? Tem uma irmã ali. Seja bem-vinda. Todos os sábados nós falamos e conversamos em torno do Livro dos Espíritos. Então nós vamos nos apresentar e fazer um breve comentário de orientações do trabalho da nossa casa. Então, o nosso irmão Maurício Neves, presente à nossa casa, não decorei a situação, mas do Grupo Fraternidade Espírita de Ouro Preto, está colaborando com o trabalho da noite, vai fazer a explanação da obra Livro dos Espíritos, na segunda parte, tratando de espírito. Então, quem vem pela primeira vez não está lendo, não conhece, vai começar a ter uma orientação e isso é sequenciado. Nossa irmã Alcilene vai fazer a prece inicial e nós que estamos à direção, Fernando Almeida. Então, em breves momentos, nós vamos dizer que hoje, todos os sábados, é servida uma sopa em função do trabalho da coletividade dos frequentadores da casa, onde tem uma sustentação de ossos, legumes, pessoas voluntárias para fazer isso tudo ir para o fogo, cerca de 3 caldeirões, em torno de 100 pessoas. Atende muitas famílias, todos os sábados. Dentro do que se pode, com a arrecadação de material da campanha do quilo, também é distribuído algum produto, como pode ser macarrão, pode ser fubá, que é a maior quantidade, e fora os passantes, como alguns colegas chamam, que a gente vai atendendo diante de alguns fornéis. Amanhã é um trabalho tradicional da casa, todos os domingos, campanha do quilo. A preparação é aqui e a área que vamos fazer seria a parte de Jardim Brasil 2. Eu falo Jardim Brasil 2, mas pode estar envolvendo Vila Popular ou A1, mas quando chega aqui tem um grupo de preparação e sai com uma pessoa orientando cada passo a passo. Então, sintam-se convidados, faz parte do nosso tratamento. Eu costumo dizer que o melhor tratamento é a campanha do quilo, porque é uma tarefa de ver as pessoas, entender as comunidades e às vezes, e muitas vezes, ouvir não. Mas como nós saímos daqui preparados, aí o não é como se fosse um sim, obrigado, volte outro dia. E se a gente pensar direitinho, talvez a gente já tenha feito isto outras vezes no passado. Antes de a gente ser espírita, antes de chegar aqui, a gente já tinha alguns hábitos. Com o espiritismo, a gente vai desenvolvendo algumas questões e vai melhorando o nosso comportamento. Então, nós vamos fazer a leitura do livro Pão Nosso, no item 145. Depois minha irmã faz a prece inicial. O item 145, Obreiros. É uma obra ditada por Emmanuel e psicografada por Francisco Canto Xavier. Então o item começa assim. Item 145, Obreiros. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar. Isso é uma carta de Paulo, já é a segunda epístola ao grupamento de Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E aí, Emmanuel faz um desdobramento dessa oração, nos dizendo: desde tempos imemorais, idealizam as criaturas 1000 modos de se apresentarem a Deus e aos seus mensageiros. Muita gente preocupa-se durante a existência inteira em como trabalhar as vestimentas para o encontro celestial, enquanto crentes inumeráveis anotam cuidadosamente as mágoas terrestres, no propósito de desfiá-las em rosário imenso de queixas diante do Senhor, à busca de destaque no mundo futuro. A maioria dos devotos desejam iniciar a viagem além da morte, como com título de santos. Todavia, não há maneira mais acertada de refletirmos
em nossa posição com verdade, além daquela em que nos encontramos na condição de trabalhadores. O mundo é departamento da casa divina. Cátedras e enxadas não constituem elementos de divisão humilhante, e sim degraus hierárquicos para cooperadores diferentes. O caminho edificante desdobra-se para todos. Aqui abrem-se covas na terra produtiva, ali minuciosamente livros para o suco da inteligência, mas o espírito é o fundamento vivo do serviço manifestado. Classificam-se os trabalhadores em posições diferentes, contudo, o campo é um só. No centro das realidades, pois, não se preocupe ninguém com os títulos condecorativos, mesmo porque o trabalho é complexo em todos os setores de ação dignificante e o resultado é sempre fruto da cooperação bem vivida. Eis o motivo pelo qual julgamos com Paulo que a maior vitória do discípulo será a de apresentar-se um dia ao Senhor como obreiro aprovado. Em nome de Jesus, vamos passar a prece à nossa irmã. Irmão, boa noite. Vamos levar nosso pensamento a Deus. Agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui na tua seara. Vamos fazer a prece de Jesus esse mundo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu santo nome. Venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia das hoje, perdoai-se as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que temos pedido. Para deixar esta tentação, mas do mal, essa paz, essa harmonia, esse amor, possa estar em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que Deus seja louvado. Agradecendo ao Silene, nossa irmã, pela prece inicial, vamos solicitar o nosso irmão, Maurício, para que ele dê início às suas explanações dentro do assunto já citado. Bom trabalho, Maurício. Muita paz. Você vai ficar lá embaixo? Não, vou ficar por aqui. Isso, a água. Oi? Não se esqueça. Não esqueça não. Obrigado. Boa noite. Boa noite. O tema de hoje, como já disse meu colega, é a origem e natureza dos espíritos. E está no Livro dos Espíritos, parte 2ª, no capítulo 1. A gente vai observar as questões 76, que é 76, 77, 77 e a 78. É 76, 76, 77, 77 e 78. O livro tem o nome de O Livro dos Espíritos. A obra é organizada por Hipólito Leon Denis Rivail, que a gente nomina como Allan Kardec, que adotou esse nome em virtude de preservar-se e ainda retomar o nome de uma das encarnações dele no passado como um religioso druida, que era um tipo de religião que hoje ainda subsiste na França. Bom, o livro não é o livro de Allan Kardec, nem é o livro do Espiritismo. É o livro dos Espíritos. Ele explica para nós que somos espíritos encarnados como é a verdadeira vida, a vida no mundo espiritual. Também é um livro que é monitorado
e vem à Terra como revelação, a chamada terceira revelação divina. A primeira, as leis de Moisés. A segunda, o advento do cristianismo. E a terceira, a teoria dos espíritos ou a teoria espírita, que a gente chama de espiritismo. É o livro dos espíritos, que é sobre égide do espírito maior do planeta Terra, Jesus. Jesus manda espíritos para trazer a terceira revelação. Não é um espírito que dita tudo do espiritismo. E não se assuste se algum trecho do livro dos espíritos tiver sido ditado diretamente por Jesus. Só que Jesus não chegou do lado da médium para dizer a mensagem. Mandou um espírito. E entre os muitos espíritos que ditaram mensagens, a gente vai ver hoje que este capítulo, que trata da origem e natureza dos espíritos, é dito por espíritos que foram filósofos. E hoje a gente vai aumentar em alguns centímetros o nosso conhecimento, fazendo o quê? Estudando a teoria espírita, segundo os espíritos, consoante espíritos filósofos. Vejamos, em respeito a quem gosta de estudar, eu sempre coloco as questões. Porque eu só sou facilitador. Você pode chegar em casa, botar o áudio, botar o vídeo, ver e ouvir outra palestra. E se disser que não tem um livro, aquele termo que todo mundo já colocou no cotidiano, tem como baixar o livro na internet. Quando uma mãe falava em baixar, a gente pensava em espírito. Eu, senhor, com nossos cabelos brancos, 20 e 30 anos atrás, baixar alguma coisa era coisa mais que espírito. Hoje não, hoje dá para você baixar o livro. Então lá vai. Pergunta 76. Que definição se pode dar dos espíritos? Alguém pergunta, o que é espírito? Ou o que são espíritos? Aí a pergunta é pertinente. Que definição se pode dar dos espíritos? Aí a resposta diz assim: pode-se dizer que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Mineral não pensa. Se eu usar o verbo pensar, tem animal que pensa. Mas ele disse ali, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Inteligência é o item que diferencia nós humanos dos demais animais. Então, pode-se dizer que os espíritos são seres inteligentes da criação. Tem vários seres no conjunto da criação do universo, mas os espíritos são os seres inteligentes. Árvore, vegetais no plural, possuem vida. Árvore possui vida, árvores possuem vida. Possuem princípio espiritual, natural, possui princípio espiritual. Mas árvores não são inteligentes. Então, só os espíritos são princípio inteligente. Os espíritos povoam o universo fora o mundo material. Ele não disse fora da carne. Ele não disse apenas neste planeta. Ele disse povoam o universo. Então, nós temos espíritos em outros pontos do universo. Só não sabemos determinar. Fora o mundo material. Então, além da vivência física, você tem uma existência que não é corporal, que não é corpórea, que é uma existência espiritual. Aí eu vou calcular esse ambiente aqui com aproximadamente 70 pessoas, 65, mas tem espírito olhando pela janela, fora da porta, ali fora tem um som que só os espíritos ouvem do lado lá. Isso aqui está sendo guardado para digital, para mídias sociais, mas isso aqui também é gravado e reproduzido no mundo espiritual. Quando a gente for dormir, quem estiver em sintonia vai tudo se reunir de novo.
Vai descansar o corpo físico, mas vai todo mundo continuar a reunião. Quem estiver em condição mental e espiritual de harmonia, vai continuar os trabalhos. E quando a gente for embora, outros espíritos que vieram, desencarnados, vão continuar trabalhando, outros desencarnados que aqui estão. A gente vai fechar o centro físico, não o centro espiritual. E quando for dormir, pega a musiquinha e vai tentar entender. Mandem notícias do mundo de lá. Eu vou parar de cantar antes que joguem alguma coisa em mim. Aí, na pergunta 76, tem uma nota que é colocada por Allan Kardec. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos, ou seja, nós espíritos encarnados, quando desencarnarmos. Se você quiser dizer quando morrermos, pode, que o termo mais bonito está em O Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo a Criação, outra obra do Espiritismo, que diz o termo passamento. Mas se você quiser dizer que o espírito é o desencarnado, pode também. A palavra espírito é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente universal. Então agora ele vai dizer para nós aqui de espíritos, nós que viemos do mundo espiritual e desencarnamos, que é a verdadeira vida. Aí ele explicou o que são espíritos. Aí Allan Kardec vai e insiste com a pergunta 77. Os espíritos são seres distintos da divindade, ou seja, Deus e espírito é a mesma coisa? Isso é uma questão filosófica. Os espíritos são seres distintos da divindade ou serão simples emanações e porções desta? Ou seja, os espíritos vêm de Deus. Aí ele continua. E por isto denominados filhos de Deus. Aí o espírito já perdeu um pouquinho de paciência. A resposta do espírito fez: meu Deus, são obras de Deus. Porque tem teoria de religião, se você for para a filosofia, o termo para estudo de filosofia do âmbito religioso se chama teodiceia. É a parte da filosofia que trata das questões religiosas. Então, em teodiceia, você vai querer saber teorias que indicam que Deus e a criação é tudo uma coisa só. Parte de Deus existe e volta para Deus. Teoria dos hindus, shintoísmo, que são teorias respeitáveis, mas não são teorias espíritas. Aí ele diz: meu Deus, são obras de Deus, exatamente qual a máquina são obras de Deus, exatamente qual a máquina é do homem que a fabrica. Crio aqui um instrumento, o instrumento é minha criação, não sou eu. Deus cria espíritos. São divinos porque foram criados de Deus, mas não são uma parte de Deus que se soltou. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Nós somos espíritos, são obras de Deus, mas nós não somos pedaços de Deus. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama a sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos porque somos sua obra. Somos divinos por criação, mas somos espíritos. Aí vem a pergunta 78. Somos criados por Deus. Aí Kardec botou na pergunta 78. Os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? Quando Deus já existiu no princípio de tudo, já existiam espíritos? Aí ele responde:
se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando ao invés são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Resumindo, Deus cria espíritos. Em qual momento isso se dá, nós não sabemos. Sabemos o que diz a teoria espírita? A teoria espírita diz que Deus não para de criar. Aí chega a ciência acadêmica e diz que o universo está sempre em expansão. Está dizendo a mesma coisa. Mudei as palavras, mas falei da mesma coisa. Deus não para de criar jamais. O universo está sempre em expansão. Aí, a gente vai para esse outro pedaço da resposta da 78. Eu dividi a resposta. É uma resposta só. Os espíritos que tiveram princípio existem como Deus de toda a eternidade. Continua a resposta. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. No universo, Deus sempre existiu. Quanto, porém, ao modo pelo qual nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Se mamãe estivesse aqui, mamãe diria, é mistério. Mamãe diria, fica quieto, menino, para de perguntar, eu não já dei a resposta. Entendeu? Então, para nós é um tipo de mistério. E a gente faz o quê? Como espíritas? Lê, estuda, investiga. E aí ele vai terminar a resposta da 78. Ele diz assim: podes dizer, já que você quer saber se os espíritos sempre existiram, podes dizer que não tivemos princípio, se quiseres com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Então, nesse sentido, nós não tivemos um princípio apenas, porque Deus está sempre criando. Mas, quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, estou dizendo de novo porque você está insistindo, nenhum sabe, espírito nenhum sabe. Aí é que está o mistério. Mamãe tem a razão. Mamãe tem a razão. Olha o mistério. Porque são questões que a gente vai sempre sondar, a gente vai sempre investigar. Por isso que a gente faz reunião espírita 2 vezes por semana, aí reúne outro dia para estudar de novo, porque não tem como botar um ponto final. Pronto, eu vou preencher logo, em respeito a vocês, para não perder tempo, porque vocês sabem que eu falo pouco, né? Analisando a origem e natureza dos espíritos, livro dos espíritos, questão 115, os espíritos dizem assim: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Né? Questão 121, Deus não os criou maus, criou simples e ignorantes. Ignorante é com ausência de conhecimento, vai ter que se esforçar para aprender. A opção por praticar atos ruins é do próprio espírito. Questão 133, repete-se de novo a expressão: todos são criados simples e ignorantes. A mesma coisa é dita várias vezes. Questão 634, já te dissemos, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Em um momento da criação, todos tendem a evoluir. Aí vem a nossa questão. O que é simples? Pegando as ideias daquilo que está em O Livro dos Espíritos, questão 92. Simples porque é destituído de partes. Eu não posso dividir o espírito. O espírito é algo único. Desencarnou Maurício, tão novo, rapaz, vestido todo de azul, tão bonito ele está naquela noite. Soubesse que houve. Maurício desencarnou, rapaz, tão novo, aquele corpinho de 18, né? Foi-se embora Maurício.
saiu do corpo. O corpo vai ser sepultado. Só restou o quê? Maurício, no envoltório perispiritual, que contém o espírito. O corpo vai se decompor. Aí Maurício, por algum motivo, talvez tenha evoluído. Muita pressa do meu amigo, muita pressa do Betânia, Maurício evoluiu. Aí Maurício vai para uma outra esfera de criação, onde não precisa de corpo físico. Mas o espírito não se divide. Ele está dizendo aqui, ó, o espírito é destituído de partes, não pode ser dividido. E se repete na pergunta número 92 dos Espíritos. O espírito é indivisível. O núcleo de energia é indivisível. O que é simples? Aquilo que existe de uma única maneira, que não tem variedade ou diversidade, aquilo que não pode ser hora de um modo e hora de outro. O que é simples é o contrário de complexo, está no dicionário de filosofia de Abaiano. Tem aquelas letras todinhas, mas a gente pronuncia Abaiano. Então nós somos simples porque somos espíritos e o espírito não se divide. Pode se desfazer do corpo físico quando desencarna, mas o espírito em si não se divide. Nós somos simples porque nós não somos algo complexo. Alguém aqui na tribuna, em outra noite, no núcleo de estudo, disse que o espírito é no máximo uma centelha de luz, porque aquilo que a gente visualiza é no máximo uma luz, e nem todos visualizam. Vou preencher. Acabei? Acabei. Vou voltar. Pronto. Origem e natureza dos espíritos. Explicando o que é ignorante no livro dos Espíritos, questão 115. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber, sem conhecimento. De acordo com as encarnações, vai-se progredindo em intelecto, em moral, em habilidades, consequentemente em moral, fluidicamente. Se não avança em moral, permanece um espírito grosseiro. Aí não consegue se desfazer dessa faixa de vibração desse planeta. Está tudo juntinho. O que é ignorante? Ausência de conhecimentos. Você vai se esforçar no trabalho diário, você vai se esforçar em convivência social, para multiplicar os seus talentos. Aí você cresce como espírito. De que modo? Aprendendo. Ignorante, ausência de qualquer conhecimento ou experiência. Por isso que a teoria espírita não favorece que você vai crescer só. A teoria do eremita, vivendo na caverna, não pode. Você vai viver como? Em trabalho e em sociedade. Porque, de acordo com a teoria social espírita, ninguém evolui sozinho. Tem uma coisa que só meu colega me ensina. Que eu não sei, ele viveu mais que eu e viveu experiências diferentes das minhas. Ninguém evolui sozinho. Origem, que é o que a gente quer agora. Origem e natureza dos espíritos. Vamos analisar a origem. Princípio de primitivo. De onde vem o espírito? Está dito em O Livro dos Espíritos. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, ou seja, o espírito mais puro, que também começou por ser átomo. Então, todos os espíritos começam como uma partícula mínima. Só que a partícula, na criação divina, que gera o espírito, não é o átomo da ciência física e da ciência química. Por quê?
O átomo da ciência física e da ciência química se divide. E a gente viu que o princípio do espírito não se divide. A síntese de toda evolução espiritual encontra-se nessa questão. Todos os seres da criação provêm de algo primitivo. Mas o princípio que gera os espíritos é algo específico. Porque no futuro vai receber o quê? O princípio da inteligência, o germe da inteligência. O átomo que anima esse pedaço de bloco mineral, os átomos que estão brigando, se mexendo aqui dentro desse copo d'água, porque o copo contém hidrogênio e oxigênio. E os átomos estão todos se batendo lá dentro. Aqui você divide os átomos, mas do espírito não. Então, a síntese de toda evolução espiritual encontra-se nessa questão, que o princípio que gera os espíritos é um princípio para progredir. E o daqui não. Esse daqui não vai pensar um dia. Vai se desintegrar. Como é que ele se desintegra? Ou eu bebo e absorvo, e ele se transforma em energia para o meu corpo, ou ele é sugado pela terra e se transforma, ou ele evapora e volta para o espaço. Ele não vai progredir para ser espírito, ele vai voltar para a natureza. A origem do espírito é o átomo primitivo que vai progredir até chegar à condição de espírito puro um dia. Você vai ser espírito puro um dia. Eu faço a minha prece para que um dia eu também chegue lá, tá? Eu também um dia chego lá. Será assim um dia para todos nós. Embora, meu pai sempre dizia, né? Todo mundo quer ver Deus, mas ninguém quer morrer agora. Tem 5 pessoas balançando na cabeça, não, vamos dar mais um tempo. Pronto. Última frase. O átomo primitivo é, pois, simples e ignorante. O que é que a gente viu? Que um dia o ser vai ser o quê? Um arcanjo de pureza espiritual, evoluiu. Mas ele começou como? Apenas um princípio que se desenvolveu. Outro mistério. Quando a gente não precisar mais encarnar nesse planeta, vai para onde? Não sabemos. Vamos para paragens espirituais mais evoluídas. Mas onde? Tem livro que trata disso, Cidade no Além, né? Colônias espirituais, já tem livro que trata disso. Mas veja, você vai ler o livro da série Nosso Lar. Aí a mãe de André Luiz vem de um lugar para Nosso Lar, para depois de Nosso Lar ir visitar onde está o desencarne de André Luiz. Ela passa por Nosso Lar e vai para o outro canto. Olha o mistério, de onde ela veio, para onde ela foi. A questão não está fechada. Mas se você tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, ela veio de outra localidade espiritual, um mundo mais elevado. Se ela está em um mundo que já é de regeneração ou já regenerado, são 2 tipos de mundo diferentes. O da gente é prova e expiação. Em regeneração, não terminou ainda a regeneração. E mundo regenerado já é outra escala. 2 degraus acima. Será que ela veio de lá? A gente fica no será. Não chegou um ponto assente dizendo de onde ela veio. Então estamos aqui, simples e ignorantes quando somos criados. Aí é dito assim, esse princípio de origem do espírito como átomo, que a gente já viu que não é o átomo da química, né? O átomo é o ser que veio de um princípio inicial. Esse princípio inicial não se divide, ele é simples e ignorante. Este princípio é diferente do átomo grego, que Platão e Aristóteles diziam que preenche todos os espaços do universo. Não é desse que a gente está falando, que vai fazer as coisas físicas. E é diferente do átomo que se divide, porque esse que se divide
é o que gera as substâncias e as matérias da Terra. Esse elemento aqui, ele é de origem espiritual. A ciência comum não contempla. Entendeu agora por que o pessoal vinha estudar da NASA, Francisco Cândido Xavier? Eles estavam buscando essas questões. Que energia é essa que, antes dele chegar aqui, a energia dele chegou primeiro? Onde encontramos mais informações sobre o átomo primitivo? Bora lá. O capítulo que a gente está estudando, 2, de O Livro dos Espíritos, parte 2 do Livro dos Espíritos, ele é um capítulo que tem a contribuição desse espírito, que para algumas pessoas talvez seja novidade, mas bora lá devagarzinho. Leibniz e as mônadas. Vou explicar quem é Leibniz, vou explicar quem é, o que são, quem é não, o que são as mônadas. Por que é que eu digo Leibniz? Todo mundo prefere dizer Leibniz porque filósofos são sempre marcados pelo sobrenome. E convenhamos que Gottfried não é lá um nome muito legal para se dizer. Mas Gottfried Wilhelm von Leibniz, que a gente vai chamar de Leibniz, para ficar bem tranquilo, foi um filósofo que viveu entre 1646 e 1716. Ou seja, nós estamos em um mundo emergente daquilo que vai se chamar mundo moderno. Ainda está para surgir, né? São coisas que estão incipientes, as teorias de Laplace e Newton para revolucionar o conhecimento humano. Este sujeito é responsável por umas coisas, vejam só. Leibniz é acreditado a Leibniz e a Newton o desenvolvimento do cálculo moderno, em particular o desenvolvimento do cálculo integral e da regra do produto, que quem gosta de matemática, ciências contábeis, economia, tudo deriva disso. Quem gosta de geometria, física, química, tudo deriva disso. Outra coisa que esse rapaz faz é abordar os campos de conhecimento na lei, religião, política, história, literatura, matemática, metafísica e filosofia. Vou parar por aqui, porque eu vou entrar em espiritismo de novo. Conversando com minha companheira, eu estava explicando que Leibniz, junto com Locke, vai escrever uma teoria de análise do Estado com E. Então, quem vai estudar gestão, política, economia, relações públicas, relações sociais, tem que estudar TGA, que é a Teoria Geral da Administração. Quem quiser ainda pode estudar a chamada TGE, que é a Teoria Geral do Estado. Ninguém passa para TGE e TGA sem ter estudado Locke e Leibniz. Eu juro que agora é ponto final disso. Bom, então Leibniz vai desenvolver para a gente a teoria das mônadas. Eu não consigo parar, se eu me permito. Toda vez que você usar a calculadora do seu celular, ou a calculadora em casa, ou tiver alguém em qualquer centro, como é o nome? Os atacados da vida. Não são as pessoas, o atacado é a loja, pelo amor de Deus. Tem muita gente atacada na rua, né? Mas eu estou falando de atacado às lojas. Tem que diferenciar hoje em dia, né? Estamos num mundo complexo. Você vem de onde? Do atacado. Eita, alguém atacou alguém. Não é isso. Eu estou falando das lojas. Onde tiver calculadora, quem desenvolveu as primeiras calculadoras do mundo moderno foi Leibniz. Ele foi um dos. E as calculadoras eram mecânicas. Vou parar por aqui. Vamos ver as mônadas. Primeiro, as mônadas vieram na teoria de Giordano Bruno, em 1591. Giordano Bruno usou pela primeira vez o termo unidade indivisível que constitui um elemento de todas as coisas. Então veja, para esse filósofo, tudo que existe no universo viria de um primeiro elemento, que ele chamou de mínimo. Leibniz chama esse mínimo de mônada. Mônada é um átomo espiritual desprovido de partes de extensão, portanto, indivisível. Nos anos de 1700, Leibniz está usando
os princípios que fundamentam a teoria espírita. Aí, ele diz que é uma substância espiritual enquanto componente simples do universo. Podemos crer que Leibniz é um dos espíritos que comunicam, como outros filósofos fizeram, as partes do Livro dos Espíritos e a Gênese. Eles não assinaram, olha, quem escreveu aqui foi Maurício, não tinha essa vaidade, porque a obra era fazer outros crescerem, como nós agora. Aí a substância espiritual, essa mônada, enquanto componente simples do universo. Se você quiser investigar você mesmo, o nome do livro de Leibniz que trata disso é Monadologia. É quando ele faz o estudo, logia, das mônadas. Ele já estudava as coisas que estão dentro da doutrina espírita, em 1700. As mônadas, como tal, não se podem desagregar, e as mônadas são o quê? Eternas. Quem morre é o corpo. Os espíritos, nós somos o quê? Eternos. Já disse Leibniz, o que diz a doutrina espírita. Toda mônada constitui um ponto de vista sobre o mundo e é, portanto, todo mundo sob um determinado ponto de vista. Esses princípios povoam este mundo e ele arrisca dizer e todo o universo. Ele está colocando a criação de Deus na teoria filosófica dele, que no mundo acadêmico não se aceita a divindade no meio acadêmico. Lá vou eu para o estrangeiro estudar. Primeira frase do professor para mim foi: você não vai fazer nada com Deus, não é? Você não vai fazer nada com militares, não é? Eu não mexo com Deus e eu não mexo com militares. Foi a primeira coisa que meu professor doutor disse no doutoramento em Lisboa. Que ele não ia fazer nada que mexesse com Deus. Foi a primeira regra dele. Meses depois, estou eu comendo arroz de pato, sentado na calçada do lado do reitor da Universidade Nova de Lisboa. Aí o reitor diz: olha, o professor fulano é um professor muito bom. Eu digo: todo domingo ele está na igreja. Mas dentro da academia, o divino não pode entrar. Então, a gente continua. Monadologia. Atividades fundamentais das mônadas. Ou seja, esse princípio faz principalmente o quê? Percepção e desejo. Apetição. Vai buscar algo, que é a vontade de mudar de percepção. De outro modo, crescimento, evolução, aprimoramento. Mudei as palavras, falei a mesma coisa. É inato para a gente buscar melhora. Minha dama, posso lhe dizer uma coisa? Quando eu for embora, tu pegas meu número, eu mando o slide para ti. Tá certo? Estás me vendo? Ok? Também? A moça de azul? Viu? Também. Tanto para você como para você. Pega meu número, eu mando o slide, tá bom? Sem problema. Aí vou lá. É que eu estou aqui e a moça então ela está acompanhando, então ela vai lá em casa. Bom, as mônadas têm infinitos graus de clareza e distinção. Nós espíritos temos o quê? Infinitos graus de clareza e distinção. Ele está dizendo que os princípios espirituais de cada são individuais, são indivisíveis, tendem à evolução e possuem graus de clareza e distinção que são o quê? Individuais. A mesma coisa da teoria espírita. Muda a palavra ali, bota: os espíritos têm infinitos graus de clareza e distinção. Meu colega vai evoluir primeiro, eu vou querer ficar dando a volta no trio, bora dar a volta no trio. Meu colega evoluindo, vamos dar a volta no trio. Fica dando a volta no trio quem quer. Quem quiser evoluir, faz por ti, que o céu te ajudará.
A totalidade das mônadas é o universo. Ou seja, esse princípio espiritual está em todo o universo, não é a exclusividade deste planeta. Ele já dizia isso nos anos de 1700. Aí, tem uma partezinha no Livro dos Espíritos, na introdução, falando de Deus, e no Livro dos Espíritos está a mesma coisa que diz Leibniz. Quer dizer, Deus jamais deixou de criar. A mesma frase de Leibniz está em O Livro dos Espíritos. Deus jamais deixou de criar. O princípio que rege o universo, que é o princípio inteligente do Espírito, este povoa o universo todo. Neste planeta, vem simples, ignorante e tendendo à perfeição. E um dia progride. Aí eu vou chegar na teoria das mônadas, origem e natureza dos espíritos, que está dita em Evolução em Dois Mundos. Para quem não conhece, é mais um dos livros da série André Luiz. Ele é recebido mediunicamente por Chico Xavier e Valdo Vieira, quando já desencarnado Valdo Vieira ainda era espírita. Porque ele desencarna como projeciologista, mas na época ele era espírita. Está Francisco Canto Xavier no interior de Minas Gerais e Valdo Vieira em outra localidade em São Paulo. Chico Xavier recebia um capítulo e Valdo Vieira recebia outro, em pontos geográficos distantes. Quando Chico Xavier recebia os capítulos, ele não sabia que Valdo Vieira estava recebendo o livro em outro canto do Brasil. Qual era o interesse dos espíritos? Que a obra fosse concluída a tempo para poder lançar os vários números que compõem a série André Luiz. As palavras que estão lá são de uma profundidade acadêmica, um linguajar acadêmico, que não era o linguajar de Chico Xavier. Quem tem tempo, interesse, vai lá, procura o Pinga Fogo da TV Tupi. Tem um trechinho do Pinga Fogo em que o entrevistador, escritor espírita, pergunta assim: Chico, como é que você recebeu o livro cá? Valdo Vieira recebeu o livro lá. E o livro é de um conhecimento que você diz que não tem aquele linguajar. Aí Chico diz assim: olha, o espírito que veio para mim, né, no caso, né, o André Luiz, dizia umas palavras e eu estava lá aguando alho. Que o alho tem, na época, né, década de 30, 40, o alho é muito importante para a economia dessa região de Minas. Aí você acha que eu, que passava o dia aguando alho, ia saber dessas coisas científicas que eu tinha linguajar? Ele mesmo reconhece que aquele trabalho não era do universo do conhecimento dele. Mas o livro vai trazer o quê? A mesma teoria de Leibniz. Por quê? Quem é que está junto a André Luiz dizendo aquela teoria? O espírito Leibniz. Lá vai, Evolução em Dois Mundos. André Luiz usa o termo mônadas por 8 vezes na obra. Está lá na página 22 de Evolução em Dois Mundos. As mônadas celestes, princípios inteligentes, encontrarão um adequado berço ao desenvolvimento no seio dos planetas em formação, ou seja, os espíritos vão povoar diversos planetas no universo. As mônadas celestes exprimem-se no mundo através da rede filamentosa do protoplasma. Aí uma pessoa boa feita Betânia vai lembrar que um dia Maurício veio aqui
para falar da origem do planeta, ou qualquer outra pessoa também já veio. Aí falou das primeiras células que nascem nos nascedouros d'água, que são a chamada sopa cósmica, ou sopa do planeta Terra, se preferir. E lá, esse protoplasma começa a se mexer. Cadeias de elementos de ferro, magnésio e enxofre. Vou parar a aula de química aqui. Aí, ele está dizendo que essa rede de pequenos elementos químicos vai gerar seres vivos. E esses seres vivos vão progredir. Do animal, vou dizer assim, do ser vivo mais simples, das menores bactérias, ao maior ser vivo que você possa ter hoje em dia, que seja uma sequoia. Ou o fungo que viva na sequoia. Porque tem cientista que briga, o maior ser vivo é a sequoia. Tem cientista que diz, não, é o fungo que vive na sequoia. Como eu não medi nenhum de outro, eu vou ficar com os dois. Mas os dois existem. Mas esse mesmo princípio, em algum momento, vai receber o quê? O princípio da inteligência, é um espírito. Diz lá, em André Luiz, página 141, agrupamentos de mônadas celestes se reuniram magneticamente umas às outras para a obra multimilenária da evolução. Então você evolui planetas, você evolui elementos químicos para seres mais complexos, e as mônadas espirituais, nós também evoluímos. Leibniz disse, o Livro dos Espíritos disse, Evolução em Dois Mundos de André Luiz disse. Eu só estou reproduzindo para vocês. Livro dos Espíritos, Origem e Evolução do Espírito. Quando e quando? Como e quando? Quanto ao modo porque Deus nos criou, em que momento fez, já vimos hoje, a gente não sabe quando foi. E a gente também não sabe quando termina. Os espíritos são individualização do princípio inteligente, como os corpos são individualização do princípio material. Eu tenho eu como inteligência, e o meu corpo é diferente dessa mesa. Os dois são matéria, mas são diferentes. Eu sou espírito, meu dirigente é espírito, minha preceptista é espírita, mas somos o que? Espíritos distintos. Não somos iguais. Aí ele está dizendo ali, somos todos individualizações. O espírito é indivisível, questão 92, eu já falei disso aqui. O espírito é indivíduo desde sua origem, no sentido que ele não pode ser outro, podendo ser somente ele próprio. Não tem dois Maurício por aí, e aí, perdão para os românticos, aquela teoria de alma gêmea só vende a novela. Ah, tem o Dia dos Namorados, não vou brigar com isso não, senão ela reclama comigo. Caminhando para o fim. Evolução do espírito. Submetido à lei do progresso desde sua origem, o espírito evolui do átomo, a mônada primitiva, ao arcanjo. Seremos espíritos de luz um dia. O espírito passa por todos os gêneros inferiores da natureza, elaborando a obra de sua individualização, e aí ele atinge a condição de espírito. E aí ele vai sempre progredir. Diria assim, tal é a lei. Eu tenho tudo que eu já disse aqui para a dona Betânia, que eu não vou repetir. Seres minerais que vão crescer para as bactérias, seres minerais que vão virar redes enormes de seres. Esses seres um dia recebem inteligência, e aí nós temos o quê? Os seres do reino mineral, reino vegetal, reino animal, e nós somos o quê? Espíritos que tendem à evolução. Se você for ler com calma, página 34, Evolução em Dois Mundos, é isso aqui. Aquela página todinha aqui, ó, a gente vem Deus, princípio inteligente que somos espíritos, para progredir espiritualmente, e o que é matéria, fluido cósmico universal, vai virar isso aqui. O perispírito reveste o espírito, mas o perispírito não é inteligente. E
Fluido vital, energia e matéria. Eu tenho que o corpo do homem é matéria. Mas quem é que anima o corpo? É o espírito. É a mesma teoria. Caminhando para o fim, em A Gênese, capítulo 11, página 11, diz assim: modelagem do perispírito. É o próprio espírito que modela o seu envoltório e o apropria às suas novas necessidades. E aí a gente teria que parar para estudar o quê? Processo reencarnatório. Vou botar um ponto nisso aqui. O espírito aperfeiçoa, desenvolve e completa o organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas habilidades, novas faculdades. Quando? De encarnação em encarnação. Numa palavra, talha-o de acordo com a sua inteligência. Faz por ti que o céu te ajudará. A imensa obra da evolução apresenta a modelagem do corpo espiritual através de múltiplas experimentações de formas diversificadas na matéria e no plano espiritual, ou seja, a adequação do corpo e do perispírito vai ser segundo tuas necessidades, segundo o que está programado para a tua encarnação. A modelagem das formas físicas tem leis próprias, hereditariedade, que está a serviço do progresso espiritual. Aí eu não vou entrar na biologia da coisa. O que é que a gente já viu? Natureza dos espíritos, seres inteligentes, não somos Deus, somos filhos de Deus. E aí, como cada espírito foi criado? Ninguém sabe. É o mistério de mamãe. Porém, Deus cria desde a eternidade, porque sua criação ela é permanente. Deus não para de criar, cria incessantemente. Nós espíritos, o espírito propriamente ele é incorpóreo, mas sendo uma criação, todo espírito, alguma coisa é. A síntese da gente é o quê? Espírito é energia. Característica nossa: imortalidade. O corpo finda, mas o espírito permanece, vivifica-se, evolui. Muito bem. Os espíritos estão por toda parte, em todo o universo, povoam os espaços infinitos. Os espíritos são no máximo uma centelha, a cor vai variar de acordo com a evolução do espírito e a habilidade do médium para enxergar. E gente feito eu não enxerga. Os espíritos desenvolvem para si um corpo desde o início da evolução, cada um tem sua característica. O espírito mesmo ele é indivisível. E aí você vai ter um progresso do espírito sempre evoluindo. Para finalizar, antes das 9, olha o que diz o espírito que era um mentor espiritual, Emmanuel, que era o mentor espiritual de Chico Xavier, para fechar por hoje, no livro Pensamento e Vida, capítulo 3. O texto é de 1987. Da glória divina, as balizas subatômicas, ou seja, do ponto mais alto da criação, a sua origem subatômica, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas. Em uma palavra, mônadas. Cadeia de vidas que se entrosam na grande vida, na grande criação. Muita paz a todos. Vamos descansar. Tá bom? Gente, então entre a ciência, é uma porção de necessidades para a gente acompanhar, mas vamos pelo básico, com calma, não vamos nos assustar e buscar entender que somos criaturas que viemos para progredir. Agradecemos a Maurício Neves, a nossa irmã Alcilene, a todos vocês presentes por esse momento, que fizeram as vibrações para que o trabalho fosse realizado, aos internautas que estão aí conectados, seja lá a hora que for, né? Muita paz. E vamos orar. Jesus, Divino Mestre e amigo, agradecidos por esse momento de encontro sublime de orientações e estudos sobre o teu Aéreo,
possamos nós guardar em nossas mentes e trabalhar em nós a necessidade da evolução, buscando compreender que passo a passo e perseverança podemos alcançar infinitas altitudes. Lembremos de Jesus, quando caminhava e dizia: já que vós sois luz. Trabalhemos em nossas mentes, perseveremos e a todos, em nome do Altíssimo, possamos dizer: trabalho da noite finalizado, um feliz regresso aos lares e muita paz. Boa noite.